Olá, olá amigos, estamos aí para mais uma live. Vou pedir para vocês compartilharem, avisarem seus amigos. Nossa, o pessoal que tem assistido minhas lives tem gostado muito, já estão marcando consultas e se inscrevendo para os cursos. E temos muitas surpresas para vocês, sabiam? O nosso outro convidado para fazer a live, semana passada foi Wagner Borges, na outra semana vai ser outra pessoa que vocês vão gostar muito também. E assim vamos caminhando, nos unindo cada vez mais. E eu conto muito com vocês nesta união, tá bom? Continuamos todas as quartas-feiras, com exceção de algum convidado vir e preferir outro dia, né? Aí nós mudamos devido à combinação com o convidado. Primeiro convidado. Primeiro vocês, depois o convidado comigo, tá bom? Então, gente, vamos lá. Boa noite, Suzana. Oi, boa noite a todos. O nosso tema... Encostos, larvas astrais, obsessores. Como identificá-los? Encostos, obsessores... Larvas astrais. Larvas astrais... Como identificá-los? E todos eles são energias agressivas, energias intrusas. E para identificá-los não é difícil. O problema da identificação é muitas vezes não serem eles e ser a própria pessoa, né? Vocês sabiam que existe autoobsessão, autoencosto? Mas, em suma, eu posso dizer para vocês, nós estamos vivendo uma fase muito difícil nesse aspecto, muitos ataques. Qualquer atitude ou pensamento da tua parte, da nossa parte em geral, mas individualmente falando, que manifeste um desarranjo íntimo, um desarranjo condicionado pela própria pessoa, no seu emocional, nas suas atitudes, enfim, em tudo aquilo que a pessoa projeta, acaba atraindo essas energias negativas. Eu vou começar explicando para vocês como que atrai o autoobsessor, através da autoobsessão, como que atrai essas lavras astrais, as energias intrusas em geral, né? Depois nós vamos falar de uma por uma. Mas antes de eu continuar, quero dizer a vocês, podem perguntar aí no chat, né? A Suzana vai me passando as perguntas, e em seguida eu vou responder também. Mas como identificar e como saber como nós atraímos? Vocês vejam bem, quando nós entramos numa falsa imagem, por exemplo, dentro de mim, eu tenho um pensamento, eu tenho uma forma de pensamento, eu tenho uma agressão dissimulada para fora. Quando isso acontece, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, por exemplo, eu estou conversando com uma outra pessoa e eu tento ser educada, quero ser bonitinha, toda lindinha, e ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. E lá dentro eu estou fervendo. É o caldeirão do demônio dentro de mim.
O que eu vou atrair? Obsessores, não só obsessores, desencarnados como encarnados, lavras que estão aí perambulando, vem grudar, qualquer coisa, encosto, qualquer coisa ruim que esteja passando naquele momento por aquela situação, diante de você, esteja procurando. Existe uma frequência, uma afinidade muito grande com aquela forma pensamento que eu projetei. Sacaram? Por exemplo, a pessoa observa bem, agora eu vou falar. Sabe aquela pessoa que fala toda hora, eu odeio isso, eu odeio fulano, eu odeio ciclano, eu odeio aquele jeito daquela pessoa, eu odeio os não sei o quê, ela odeia o mundo. O que reside dentro dessa pessoa? Ela mesma está falando, o que reside é o ódio. Se o ódio reside nela, ela vai querer que anjinhos do bem, enviados de Deus, fiquem em volta dela? A boca dela diz assim, eu amo não sei quem, eu amo isso, aí em seguida ela fala, eu odeio aquele, eu odeio aquela ponte, eu odeio aquela pessoa, eu odeio... E aquilo ela fala com vigor. E quando ela dá uma de bonitinha, ela faz assim, ai que linda, ai eu amo tanto. São pessoas que têm uma autoagressão, uma energia auto-intrusa, e ela entra incondicionalmente nesta frequência. Quando eu penso em alguém, e eu penso naquela pessoa, irradiando alguma energia, eu vou atrair daquela pessoa a mesma vibração energética. E se eu for muito tonta, eu fico com aquilo para mim pensando que é meu e não é meu. Ou uma pessoa que tem uma proteção, que tem uma visão muito mais ampliada, uma pessoa mais sensível. Quando eu digo sensível, não é aquela... Chorei, viu? Você fez isso pra mim, eu tô chorando. Isso aí é mandar merda. Agora, aquela pessoa que tem sensibilidade, ela percebe, ela pode colocar um escudo. E quando ela coloca um escudo, aquela energia volta. Mas, muitas vezes, aquela outra pessoa que está com essas larvas, que está com essas energias intrusas, que está com essa situação desconfortável nela, ela pode enganar muita gente que não tinha isso, ou talvez até por carinho. Então, ela acostumou. Quando você está protegido, o que você faz? Aquela energia reflete, você tem um escudo. Mas é um escudo invisível, porém como se fosse um espelho. Bateu, voltou. É assim que se funciona. Por isso que as pessoas que estão na luz normalmente não pegam, porque a própria luz delas serve de espelho. Mas elas sofrem, elas sentem o problema da outra pessoa. E quando elas sentem, mas sentem sem se deixar afetar, o sentir através de uma percepção, como eu atendo várias pessoas, sem se deixar afetar, ela vem às vezes num grau de compreensão que ameniza qualquer tipo de disfunção da outra pessoa. E por que ameniza? Porque ela serve de... Ela devolve o reflexo para a pessoa. Ela não precisa devolver, porque a própria luz dela irradia e bate de volta. Tudo isso, gente, eu estou dando uma visão geral a vocês de como nós funcionamos.
Por exemplo, aquela pessoa que eu falei, eu tenho ódio disso, eu tenho ódio daquilo, e está sempre se lastimando, e essa vida é uma merda, e aquilo é não sei o quê, e isso é aquilo, eu estou cansada de viver, eu não sou desse mundo, eu não sou disso daqui, eu não sou daquilo. Essa pessoa, ela vai encontrar um monte de gente com a afinidade dela, com ela, porque é o que mais tem. A justificativa dela de não estar bem com ela é colocar como se ela fosse um não pertencente e está aqui como uma vítima dentro de uma frequência que não é a dela. Realmente, a frequência dela não vai ser das melhores, mas ela vai estar numa frequência onde muitas outras pessoas que são, entre aspas, espiritualizadas, vão acreditar. Por quê? Porque elas vivem fora delas, exalando a falsa compaixão, porque na realidade elas querem ser tidas também como uma falsa compaixada, existe essa palavra? Por ela. Eu tenho a impressão que deve ter alguma pergunta aí, Suzana, é isso? Tem sim, da Amanda. Explique, por favor, sobre obsessores encarnados. Esses que eu falei agora, Amanda. Tudo bem, Amanda? Boa noite. Esses que eu falei agora, eu estou falando mais dos encarnados. Por quê? Os desencarnados nós tiramos de letra. Mas os que irradiam essas lavras são mais encarnados do que os desencarnados. Os desencarnados, eles mandam, quando é muito pesado, ovoides, que vão grudando nas costas da pessoa, em partes do corpo, e muitas vezes se manifestam até como algum problema alérgico, como daquela queimação, daquele mal-estar, a pessoa não fica bem, é como se ela estivesse carregando alguma coisa ruim nas costas e ela começa a ficar pálida. A cor dela empalidece, começa a amarelar. Então, essa é uma que carrega os ovoides. Por que ela carrega os ovoides? Porque ela está numa sincronicidade com estas pessoas que trabalham com o que há de pior e pegam a essa que é melhor, que está com os ovoides, ela é uma pessoa às vezes melhor, às vezes não, na maioria das vezes eles não vão pegar o igual a eles, eles vão pegar uma pessoa melhor, vão grudar para absorver o plasma, o ectoplasma e todas as secreções desta pessoa, porque é disso que eles se alimentam. Eles se alimentam, eles precisam se fortalecer, porque aqueles que mandam esses ovoides, geralmente são pessoas que trabalham com magias. E quem trabalha com magia precisa de muito mais secreção, muito mais força, tipo plasma mesmo de sangue, mas que vem absorvida, feito pelos morcegos. Então, não estão falando que são os morcegos, mas feito, né? Para poderem ter força para se manifestarem no pior. Entenderam? Então, eles precisam se ampliar, precisam ser muito mais amplos do que, numa quantidade muito maior do que os que estão por aqui, do que vocês podem imaginar. Porque eles precisam ganhar pessoas. Espíritos, por exemplo, que estão perdidos, que são espíritos sem luz, né? Encosto, que é uma judiação, a gente vê aí, eles ainda querem ter vida. Vida aqui no planeta. Eles querem estar vivos aqui. Então, o que eles fazem? Eles encostam, eles incorporam. Quando eles incorporam, eles vão tirar o espírito do outro? Não. Eles vão sugar o sangue e vampirizar o outro. Como que eles sugam o sangue? Não é esse sangue, né, as hemácias e tal. Eles vão pelas secreções mesmo. Saliva, tudo isso.
A pessoa às vezes fica até diabética, porque ela gruda no pâncreas, gruda no baço, e vão absorvendo, e com isso eles se sentem como estivessem caminhando aqui no planeta e fazendo o que eles querem fazer. Então, esses são os obsessores desencarnados. Os encarnados são pior, porque esses você percebe logo. Os encarnados, não. Você pensa que é desencarnado, mas não é. Então, é muito sutil. Por exemplo, os que não precisam disso são aqueles que são frios, igual os psicopatas. Eles são frios. Então, eles não precisam da energia do outro. Eles precisam vestir o outro neles. Deu para entender? É bem diferente. Como podemos nos livrar e nos proteger para que não suguem nossa energia vital? Quem está perguntando? Amanda. Então, Amanda, a nossa proteção somos nós mesmos. Tem pessoas que falam para você fazer um banho é muito bom, vários, né? Nós mesmos estamos agora fazendo a nova leva, né, desses sprays, feito tudo aqui com ervas vivas mesmo. Tudo isso é muito bom. Porém, ele protege o físico. Até um certo ponto, porque ele tem um tempo de duração. Mas o que protege, ele limpa, ele suaviza o corpo. Por exemplo, eu saio daqui, eu estou bem. Estou falando com vocês. Eu saio daqui, eu chego em casa, tomar um banho de chá de capim-santo, eu faço para eu tomar com um pouco de limão, ou ponho alguma fruta para eu beber. E o capim-santo eu misturo com um pouco de folhas de hortelã, que é refrescante, e jogo no meu corpo. Aquilo me relaxa. Só isso. Agora, me proteger mesmo é eu sair do que é pior em mim. No momento que eu tiro o que há de pior em mim, que não é fácil, porque quem tem o pior em si não percebe que tem, porque ela quer que todo mundo acredite no melhor que não existe, ou no melhor que ela quer transparecer, fica mais difícil. Fica muito mais difícil. A hora que a pessoa perceber o pior nela, ela vai melhorar 1000 vezes dentro dela. Quando eu digo dentro, não existe dentro ou fora. Existe o que você esconde, do que você não é, ou você não está, ou melhor dizendo, e quer ser. Muitas vezes você quer ser o melhor, mas você não está o melhor. Você não está no melhor. Então, você precisa convencer o mundo, porque o mundo vai projetar um espelho de melhor em você. Mas, na verdade, esse espelho que eles estão projetando, ele bate e volta. Porque é uma projeção falsa. É um falso espelho. Eu me lembro, quando eu era pequena, tinha aqui em São Paulo, um parque lá no Cambuci, na Baixada do Glicério, naquela época, no Parque Dom Pedro, por lá, um parque chamado Parque Xangai. E minha tia me levava muito nesse Parque Xangai. Daí vocês vão descobrir um pouquinho a minha idade. Bem, então o que acontecia? Tinha lá uma sala dos espelhos. Então, cada espelho que você olhava, ele te mostrava com uma máscara, engraçado, assim, com formatos diferentes. E tinha um que a minha tia olhava para aquele espelho e ria. E eu olhava para aquele espelho e não achava graça nenhuma. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, tia, por que a senhora gosta que fica olhando naquele espelho e fica rindo? Ela fala, porque ele está mostrando quem ninguém vê em mim. Eu gostava demais dessa minha tia, mas ela mesma dizia que aquele espelho mostrava o que ninguém via nela. Ela tinha 2 chifrinhos. Eu achava aquilo, sabe? Mas tudo bem,
ela estava interpretando aqueles 2 chifrinhos como se ela fosse uma capeta, entendeu? Esperta, danada, e ela era mesmo, mas era uma pessoa muito do bem. Mas ela via dessa forma, e ela começava a rir, porque com aquele jeito dela, sendo a capeta que disfarçava para os outros, todo mundo acreditava que ela não estava fazendo o que ela estava. Ela enganava meus avós, né, para ir namorar. E meus avós acreditavam que ela ia passear comigo. Ela pedia para eu não contar para ninguém. Então, isso para ela era enganar, era se divertir. Logo, ela refletia nela aquilo que ela via nela para o espelho. Agora, falando de uma maneira séria, as pessoas fazem isso. Elas querem tirar a imagem de um e colocar a delas. Inversão de valores, para poder mostrar para o outro que ela não é aquilo. Agora, o que ela mostra para o outro não é uma verdade dela. E um dia o preço pode ser caro. Não tem outro jeito. O único jeito que vai ter é a pessoa trabalhar ela internamente. Amanda, a Suzana tem outra. Uma pergunta aqui do WhatsApp da Antônia. Pode explicar melhor o que são larvas astrais? Sim. Por exemplo, larvas. Eu vou ter que ser bem asquerosa. Eu não como carne. Mas imagine uma carne, seja até de alguém falecido, de um animal, mais que 2, 3 dias fora de uma geladeira, em lugares, né? Se vocês soubessem, na porta, aqueles açougues, lugares de supermercado que vendem carnes, tá assim de larvas astrais. Eles grudam, mas são verdadeiras larvas, é isso, que se manifestam na pessoa. É o pensamento podre. O pensamento da pior qualidade. E disso nós temos muitos exemplos, que eu não preciso citar, cada um visualiza quem quiser. Elas acumulam essas larvas astrais nelas e distribuem às outras pessoas que estão ao redor e que gostam delas. Mas de que forma? Por exemplo, uma pessoa que é capaz de comer uma carne já nesse pé, nesse estado. É nojento o que eu estou falando, mas eu tenho que dar um exemplo. Ela não vai se incomodar com aqueles negócios que ela está vendo. Ela está faminta. E ela vai se alimentar daquilo. É nojento? É. Quando ela se alimenta, ela já colocou nela aquele tipo de podridão. E para se alimentar com aquela podridão é porque ela está podre. É uma judiação, porque nós temos exemplos aqui em locais próprios para essas pessoas. E elas precisam desta sustentação para sustentar as lavras, porque senão elas não toleram. Infelizmente, eu vou ter que falar, por exemplo, pedófilos. Eles... é a coluna inteira com lavras. Porque eles atraem. E eles vão usar isso, despejando naquela, sabe, pegando o puro e transferindo para esse puro as larvas delas. Juntamente fazendo aquelas criaturinhas tendo dependência delas e até se atraindo. Infelizmente, mas isso acontece. Isso está muito relacionado à Kundalini? Isso vai pela Kundalini? Vai pela Kundalini. Vai pela Kundalini.
Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, gente, eu acho que está sendo meio forte hoje, meio pesadinho, né? Mas o tema é forte, né? Vamos supor, pessoa que tem, eu já peguei esses dias aí uma pessoa que convive com uma outra que tem todos os chakras fechados. O pessoal fala que é para fechar chakra, pelo amor de Deus. O chakra tem que ser aberto. Eu vou explicar sobre eles para vocês. Esses chakras fechados... bom, vamos fazer assim. O nosso corpo espírito... eu estou fazendo aqui. O nosso corpo espírito, que é tudo, né, acoplado, ele é uma holografia. O espírito são moléculas holográficas. Depois vão tomando forma de acordo com o lugar onde elas vão, né, se assentando no universo, sei lá. Mas esse é um outro assunto. Aqui, elas vão receber as células, né, as moléculas de DNA, que se transformam em células. Mas o nosso espírito, ele é luz, né? Ele é essa holografia iluminada, pelo menos a grande maioria, né? Não vou generalizar porque eu também não sei se são todos, mas a grande maioria. Então elas vêm com os chakras perfeitos. Uma coisa que vocês não devem confundir é o coronário, viu, gente? O coronário é mais do que um chakra. Mas depois eu falo disso também. Agora eu quero falar dos chakras básicos, né, dos chakras mais conhecidos. Então, isso está dentro de nós, né? Está em nós. Nós somos essa holografia encarnada. Por isso que existe luz nos chakras. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu estou com o meu frontal super desperto, porque eu não estou lendo nada. Eu estou falando com vocês com o que eu sinto e percebo. E com o que eu estou captando de uma fonte cósmica muito brilhante. Qual é essa fonte? Não sei. Eu não vou ficar inventando, é Deus falando comigo, é Jesus, é não sei quem, é Espírito Santo. Não. Eu estou recebendo por uma fonte maravilhosa. Então, por exemplo, eu estou aqui falando, esse meu chakra está aberto, apesar de que está, né, tá pesado o tema, então eu me sinto um pouco assim. A nuca está desperta, carregou um pouquinho, mas ela está desperta. Então a iluminação está aqui e aqui na nuca, que é a continuação do laríngeo, atinge a medula. Então é frontal, laríngeo, cardíaco, que é junto com o timo, um pouquinho para cima, e o esplênico. E são os chakras baixos. Todos eles são holográficos, principalmente os chakras superiores. Nós temos muito mais, tem o esplênico, tem o chakra, o plexo solar, eu confundi aqui, né? Que é o baço, o esplênico e tal. Eles estão ascendendo, de dentro para fora. Quando você fecha, para de acender, ele se apaga. E quando ele se apaga, ele fica indefeso. E quando ele fica indefeso, o que tiver fora, te atinge e entra. Ai, mas eles falam que tem um chakra principal, um outro que está fechado, um outro que está aberto, outro que está no seu desequilibrado. Não existe isso. Ou são todos perfeitos em abertura até o chakra básico, ou então está tudo arrebentado e fura, né? E fufu, vocês já sabem. Logo, precisam arrumar. Porque esses são os primeiros a atingir essas lavas. Vocês querem ver uma coisa? E a lava vai saindo para fora, né? Você espreme qualquer coisa, aquilo purga. E vai andando e procurando outros.
Isso são lavras. Tem pergunta? Vamos lá. Deu para entender? Acho que sim. Então tá bom. É a pergunta da Ana Tolino. Querida Armin, como podemos nos proteger de um obsessor encarnado que não podemos nos afastar? Ela mesma está dizendo. Ana, tudo bom, Ana? Se você não pode se afastar, você vai ter que aguentar. Eu entendi a pergunta da Ana. Como eu me protejo convivendo com a pessoa? Eu me blindo? Se você está com a pessoa e sabendo que ela é um obsessor, quantas horas, quantas vezes por dia você vai se irritar com essa pessoa? Para pensar. Cada irritabilidade, cada sensação de desavença, cada sensação... Desculpa, hein? O negócio aí tá bravo, viu? Cada sensação de você ter que... sabe aquela contratura muscular? Aí começa a dar problema, né? Musculatura toda, blá, blá, blá. O que você prende. Cada sensação que você segura, Ana, você piora. Então, ou você desencana, não ouve nada daquela pessoa, porém, quando você chega perto para tratar, fazer alguma coisa, você oferece o que você vai oferecer e sai dali. Se for uma pessoa... Desculpa, gente. Se for uma pessoa que você precisa conviver, não sei porquê, mas você precisa, às vezes é até por uma necessidade financeira, às vezes é porque você tem alguma ligação, não sei. Às vezes é a mãe e filho, né? Pode ser. É, mãe e filho, é o filho, mas a mãe aguenta porque quer. Porque, eu sou mãe. Mas tá bom, então se ferra e você vai ver como você vai voltar. A mãe que não sabe educar, ela é pior que o filho. Nossa, Armin, não fale isso. Não. Se a mãe vê que o filho está incorreto, se ele aprontou uma terrível, e ele vai preso, ela não faça nada para tirá-lo. Deixa ele ir lá até ele aprender. Vai visitar, tudo bem, mas fala, você está onde você procurou. Não foi isso que eu te ensinei. Ou não foi isso que eu esperei, ou não é isso que eu quero para você. Mas você pediu, é o que você quer, você está onde você quis. Entendeu? Então a mãe precisa aprender a ter atitude. Não é porque ela gerou por 9 meses que ela vai carregar aquele filho na barriga, no cordão umbilical, durante 90 anos. Mas enfim, quando você não pode se livrar, você vai se ajeitar com você. Você vai ter que fazer um tratamento, não adianta meditar, não adianta tomar banho, não adianta tomar suco de maracujá, não adianta fazer o que pessoas falam aí, eu como goiaba e vou dormir, que eu me acalmo. Gente, pelo amor de Deus, comer goiaba vermelha e dormir, você vai se acalmar? Vai resolver tua vida? Não adianta. Você precisa se ver. Tá bom, Ana? Quanto mais tempo a pessoa se deixa tomar por esses seres, mais irreversível fica a situação relacionada a doenças, a problemas mais sérios? Quanto mais tempo a pessoa se deixa ser tomada Isso. por essas coisas, Isso. tipo larvas. Sim. Larvas, eu estava falando larvas até agora que eu percebi. É larvas. Gente, desculpa, até eu estava... É difícil, né? Não é difícil, eu que estava meio... Essas larvas, ou qualquer tipo de energia intrusa, elas não têm um tempo de vida, elas têm o tempo de vida que você oferece a elas. Se você oferecer uma vida inteira a elas, elas vão ficar. Com você, elas vão ficar brincando. Tem uma hora que elas se enchem e elas vão embora. E quando elas vão embora, às vezes até você acha que teve alguma coisa que te deu um desânimo, porque você acostumou, né?
de um desânimo, uma sensação de ansiedade, de querer encontrar alguma coisa que você perdeu e não consegue. Uma sensação de que não tem mais perturbação. E quando a pessoa está acostumada com perturbações, ela vai procurar outra perturbação. Elas podem ficar o tempo que for. Só que o tempo que a tua vitamina, o teu corpo vai cedendo, os minerais vão cedendo, a tua força, tua essência vai diminuindo de tanto ser sugada, elas vão embora, porque elas não precisam mais de você. Às vezes a pessoa já adquire uma doença violenta, principalmente na parte anal, intestinal, e se vai embora. O intestino e o ânus, o reto, é o lugar mais propício para isso, sabia? E para o homem, muitas vezes, a próstata também. Eu ia perguntar isso, existe uma parte do corpo específica? A parte baixa, a próstata, na mulher os ovários, o útero, o períneo. A cervical, ela vai, mas mexe mais com a medula. É diferente. Mas a pessoa, ela começa... Você já vê aquelas pessoas que andam assim, com a cabeça bem baixa, desse jeito? Por que elas andam desse jeito? Porque elas estão já manipuladas com esse peso. Então, às vezes elas andam assim, outras vezes... Às vezes elas precisam de uma muleta para se escorarem, de um andador. Por quê? Porque elas estão tomadas por essas energias. E elas não conseguem mais. Chega uma hora que elas vão perdendo totalmente a força do próprio corpo, a força de vida, a força que dá força a elas. Então, elas vão se debilitando. Outro lugar que pega muito é no final da coluna, no cóccix. A dor, os nervos se encavalam. A dor que a pessoa tem, nem heroína melhora. Nem como é o nome? Também, que dão para parar. Morfina, nada resolve. Por quê? Porque ela viveu com obsessor anos a fio. E quando ele vai saindo, ela fica só com a dor até chegar a hora de partir. Ela parte por causa da dor, porque ela perdeu toda aquela... Ela foi sugada. E muitas vezes poderia ser uma pessoa do bem. Mas ela se permitiu. Por quê? Porque ela viveu só por uma função. Conquistar e acumular tudo e oferecer um pouco do que ela acumula aos outros para se sair de pessoa boa. Ela precisa se mostrar como do bem. Mais alguma pergunta, Suzana? Uma pergunta do Ricardo, do WhatsApp. Essa radiestesia que você aplica, trabalha a desobsessão? Trabalha, às vezes o pêndulo voa, quebra, trabalha bastante. Só que não é numa sessão, né? Mas trabalha assim, eu atendo várias pessoas que vêm. O próprio obsessor da pessoa não consegue entrar aqui. Fica esperando lá fora. Mas quando a pessoa sai, ela já repele. É como assim, vocês podem até não acreditar, mas é real, gente. É como se o obsessor não reconhecesse a pessoa. Não consegue mais se aproximar. E a pessoa vai voltando e recuperando as forças, até a postura de vida dela muda. A Margarida está aqui perguntando, explique quando alguns estão juntos de alguém que tem de estar por falta de financeiro, como fazem? Eu não entendi bem a pergunta. Eu também não. Explique quando alguns obsessores, acredito, estão juntos de alguém que tem de estar por falta de financeiro, como fazem? Destapo? O que é destapo? Não, que tem de estar por falta de tem que estar... Eu acho que são obsessores que tem de estar por falta de financeiro.
Por falta de dinheiro. Ela falou que você estava até falando sobre isso e que eu interrompi, desculpas. Agora? Algumas pessoas... Eu não entendi. Refaça a pergunta, seja mais direta. Eu não entendi. Falando do financeiro, por exemplo, eles ajudam a pessoa no financeiro. Aí já é outra questão. Se a pessoa se aliar a elas, sim, e muito. Elas crescem muito financeiramente, por quê? Pensa bem, gente. Quanto mais aquela criatura, aquele troço, aquela pessoa crescer financeiramente, mais poder ela adquire. Porque o dinheiro traz o poder, né? Não traz a sabedoria, traz a esperteza. Quanto mais poder ela adquirir, mais pessoas vão se aproximar delas, querendo sugar aquela pessoa, mas elas vão destacar, vão pôr no pódio, vão fazer tudo isso. Essas pessoas que se aproximaram, que aquela pessoa foi o imã, o chamariz, estão todas sendo manipuladas, todas com essas larvas ovoides, com essas energias intrusas, absorvendo. Tanto é que a maioria dessas pessoas, elas gostam de ter sexualidade extremamente pornográfica. Tudo bem, é uma delícia fazer sexo, é uma delícia, é muito bom. Tem coisa melhor? Tem, mas não é melhor ou pior, mas é super agradável, é muito gostoso, desde que sejam uma dupla. Desde que haja uma troca gostosa. Desde que não haja a maldade. Logo um pouco de malícia, alguma coisa, tudo bem. Mas elas estão no mundo delas. Esse mundo, ele está dentro de uma bola de cuidados. Ele está protegido. Agora, quando vira aquelas promiscuidades, gente, pode ter certeza que estão sendo sugados por todos os meios, principalmente pelo reto. O reto que forma o rabo. O chakra raiz, quando a Kundalini não sobe, que nós temos esse gráfico bolado por mim, e a Suzana foi desenhando, né, Suzana? Sim. 2 gráficos eu fui falando, ela foi fazendo. Ele é muito bom, ele é super... Ele tira mesmo, viu? Ele melhora mesmo. E esses gráficos, eles mostram perfeitamente, porque esses gráficos são holográficos mesmo, foi uma coisa intuída que eu fui fazendo sem querer, ali fui com a radiestesia, com o meu pêndulo e tal, e formou 2 gráficos maravilhosos. Então forma a ida e a volta, mas forma de uma maneira diferente e as ligações de um com o outro. E a pessoa começa a vibrar no positivo, no bom. Mas a Kundalini sobe, porque ela sobe e desce. E vai dando essa volta, né? Quando essa volta paralisa, vai tudo para baixo. A Margarida reformulou aqui a pergunta dela. Quando alguém tem de estar ao lado de outra pessoa por falta do financeiro, né? De dinheiro, eu acho. Agora eu lembrei. O que tem de fazer para lidar com pessoas físicas pesadas, obsessoras? Tem casais nessas condições, não se dão bem, mas estão juntos, e um deles suja o outro. Eu acho que é interesse financeiro. É interesse financeiro. Aí eu não sei quem é pior ou quem é melhor. Sem julgamento, né? Normalmente, o que não quer é o que gruda no outro. É o que gruda porque ela não se vê. Ela se vê impotente diante da vida, de conquistar o espaço dela, de conquistar o que ela precisa, e ela vai sugando o outro.
o outro que a mantém, então cria um vínculo desarmônico, mas um vínculo de dependência. E esse vínculo de dependência, ele, ao mesmo tempo que ele repele, ele atrai. Ele repele e ele atrai. Ele atrai por onde? Pela necessidade de ter aquela pessoa e do outro, do financeiro. Chega até aquele ponto. E quando chega um outro momento, o repelir. Essas pessoas realmente elas têm dificuldade de se libertarem. Tem dificuldade, por quê? Porque o medo de uma é a atração da outra. A outra, ela se vê encorajada pelo medo daqui. E a outra pessoa, ela se vangloria de uma certa forma e a outra se faz de vítima. Mas todos dois são vítimas da situação. Não adianta ficar brigando ou discutindo. O que resolve é tomar atitude. E para tomar atitude, a pessoa precisa se fortalecer. A pessoa que tem medo, sair do medo. E a pessoa que está se favorecendo do medo da outra, dizer, agora chegou. Te vira. Mas muitas vezes, entre esses dois, existe uma terceira criatura. E nem sempre dá para tomar estas atitudes, mas a escolha foi feita antecipadamente. Depende muito de cada caso. Se for caso de pais com filhos, se for caso de mãe com filho, de filha que cuida do pai, da mãe, sei lá. Existe essa dependência? Existe, mas nós temos, existe muito da culpa quando a dependência é assim. Muito da culpa. Como que eu vou abandonar? Não, ninguém está falando para abandonar. Mas existem recursos. Existem recursos. Mas se não der para internar, para chamar um cuidador, uma cuidadora, sabe? Então, se tiver outras pessoas da família para poderem ajudar, peça ajuda. Sabe? Faça reunião. Se não tiver, não coloque como um karma. Mas a única coisa que você pode fazer é repensar a vida e no que você deixou de fazer para conquistar aquele tipo de vida. E quem sabe, a partir daquele momento, já que você vai ficar ali, faça alguma coisa que te tire dali em atitude. Faça um trabalho, divulgue. Você é boa no quê? Você é bom no quê? Você é bom para fazer uma gravação? Você é bom para fazer uma comida? Você é bom para fazer, sei lá, separar palito? Para que você serve? Aquilo que você não fez até hoje, escrever e colocar aquilo em algum lugar, distribuir e fazer uma renda, vai ser muito bom. E às vezes, através dessa renda, você consegue colocar numa pessoa que te ajude a cuidar e tenha mais tempo para você desenvolver. É só isso que eu posso dizer. Né? Agora encerrou? Bem, pessoal, como o nosso tema está um pouco pesado, eu também vou encerrar por aí. Para quem quiser saber mais, esteja sempre conosco. Coloquem, como é que a gente fala para a pessoa poder escolher também temas, mandar para nós? Você pode falar pelo WhatsApp, pelo Instagram. Pelo WhatsApp. Pelo próprio YouTube. Então, vocês podem fazer as perguntas pelo YouTube, que a Suzana passa para mim e eu vou respondendo. Vocês estão sempre juntos e lembrem-se, quem fizer o meu curso
agora que nós vamos ter de radiestesia magnética imantada, presencial e online. A Suzana está pondo na descrição, né? Hashtag descrição, tanto no YouTube como no Instagram e também, né, no Face. Vocês podem ir lá, já se inscrevam, que vai ser final de março e começo de abril. E, posteriormente, nós já vamos colocar um outro curso que é da energia fria vibracional curadora, que é aquele trabalho que todo mundo vem procurar aqui, né? Que o corpo entra em ondulações e as células vão se regenerando e tal. Aquilo é muito forte. E muita gente vem aqui pensando, eu já vou direto na maca fazer. Gente, então é melhor nem vir. Porque existem... Agora eu vou falar. Mais uma vez, eu com a mania do que vou falar, né? Existem algumas terapias, assim, qualquer coisa, que já põe logo na maca, nem conversa, e que pode fazer 2 vezes, não sei o quê, 3 vezes. Não funciona. Eu atendo muita gente que fez e veio aqui me procurar. Por quê? Você veja bem como que a luz vai entrar no canal entupido. A pessoa carrega um mundo de lixo do subconsciente dela, que são os implantes. Aí impermeabiliza aquilo, pega um tapete bonito, brilhante, impermeabiliza e fala, não, vamos passar essa energia quântica vibratória, não sei o que para você. Chega até aquele ponto. Chega uma hora, sabe essas larvas que estão formando ali? Elas vão perfurando esse impermeável e vão atingindo o restante. E não adianta, você vai ficar pior do que quando você foi. Porque vai tomar teu corpo inteiro. Enquanto você não chegar, pelo menos na causa da origem, não é na causa, é na origem da causa, não adianta aplicar. Isso precisa de pelo menos de 2 a 3 sessões de canalização do seu subconsciente, que eu vejo por aqui, a vida inteira da pessoa, o que está acontecendo com ela, e nós vamos ver, eu acesso. Mas é terapia. Gente, tem gente que vem falando assim para mim, psicóloga, já estou cheia. Então não venha, eu não trabalho com psicologia, eu trabalho com você adentrar e tirar tudo aquilo que vem nos seus implantes e que está enferrujando dentro de você. Esse é um trabalho unicamente meu. Eu não tenho como explicar, mas vem por canalização. Quem passa por mim sabe como que é. Tá bom? Pessoal, até a próxima quarta-feira. Compartilhem o vídeo, vê se inscrevam, venham junto, vão lá para o meu Instagram, Suzana vai pôr aí o meu Instagram, vocês acessam ali no meu Face, acessam e chegam lá. E do Instagram também, venham para cá, que vai estar sempre lá. YouTube e tal, é só você ir no link, acessar e abrir, tá bom? Então, até a próxima quarta, sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada. Pessoal, a Suzana tá vendo como desliga.